Então, esse cara aí, vamos chamar ele de Chuck. E o Chuck está prestes a se tornar um dos maiores tiradores de vida em série da história dos Estados Unidos. Chuck é um enfermeiro e um belo dia ele está de plantão no hospital e ele olha para um paciente e o paciente está ali, chorando de dor. Aí o Chuck olha e pensa, eu queria tanto aliviar o sofrimento desse cara. Então o que ele faz? Ele vai lá escondido e aplica uma dose generosa de lidocaína. O paciente acaba indo embora. E o Chuck parece que se sente bem com isso, porque ele repete isso de novo, e de novo, e de novo. Ele começa a entrar nos quartos na surdina e coloca insulina escondida no soro das pessoas. E claro, os pacientes não resistem. Isso vai acontecendo por um bom tempo, até que o hospital começa a se perguntar por que tem tanta overdose de insulina acontecendo aqui. E adivinha só, o Chuck era o único enfermeiro de quase todos esses casos. Então ele vira suspeito número 1. Mas o hospital não consegue provar que ele estava fazendo aquilo de propósito. Então o que eles fazem? Eles deixam o Chuck sair, na boa, pedindo demissão. Um mês depois, o cara já estava empregado em um novo hospital. Lá, ele dá para 3 senhorinhas um remédio para o coração chamado Dixona, mesmo sem elas nem precisarem. E infelizmente, elas perdem a vida. Mais ou menos um ano depois, ele vai em outro hospital. E mais uma vez, ele usa o mesmo remédio numa senhora de 91 anos. Depois disso, ele arruma um emprego em um centro de reabilitação e numa noite ele entra escondido num quarto de um paciente enquanto ele dormia. Tava com a seringa na mão, pronto para aplicar, mas o paciente do nada acordou e reagiu. Rola uma grande confusão e o paciente sai dali com o braço quebrado. Aí o centro de reabilitação faz o óbvio, manda o Chuck embora. Mas o Chuck segue a vida como se nada tivesse acontecido. Vai para outro hospital e mais um paciente perde a vida com esse remédio. Depois outro hospital, a mesma coisa e um outro também. 5 pessoas se vão nesse ponto. O Chuck já estava fazendo isso em segredo há mais de 14 anos. Ninguém conseguia provar nada. Até que um dia ele começa num centro médico novo. Lá ele encontra uma enfermeira da UTI chamada Amy. A Amy gosta muito de Chuck, acha que ele é um bom profissional cheio de conhecimento. Eles viram grandes amigos e trabalham junto rapidinho. Viviam conversando e ele se abria bastante com ela. Mas por trás, Chuck continuava fazendo o que ele sempre fez. Um belo dia, uma assistente da farmácia do hospital percebe que tem um número estranho de mortes em uma ala. E todas as mortes tinham sido causadas pela mesma overdose de insulina. A polícia começa a investigar e todas as pistas nos levam direto para o Chuck. O hospital então demite ele na hora. Só que a polícia percebe o problema. O Chuck podia simplesmente conseguir outro trabalho em um outro hospital. Então eles querem impedir que isso aconteça. Querem acusar ele oficialmente. Mas para isso precisam de provas. E aí que eles vão até a Amy, contam tudo, falam que o Chuck estava tirando a vida dos pacientes, mostram tudo o que eles conseguiram levantar e a Amy fica tipo em choque. Afinal, ele era o melhor amigo dela. A polícia então pergunta se ela toparia ajudar, usar um microfone escondido, encontrar com ele e tentar fazer ele confessar tudo. Deve ter sido uma decisão bem difícil, mas no fim, a Amy topa. Coloca o microfone e chama o Chuck para uma conversa no restaurante. Ele aparece e eles começam a bater o maior papo. A Amy, com um jeitinho, começa a puxar um assunto até que o Chuck se solta e conta tudo pra ela. Admite tudo o que fez, fala das vidas que tirou, de como fazia isso e de cada detalhe. Tudo isso tá gravado. Depois de 16 anos, o Chuck finalmente é preso. Tá aqui uma ficha criminal dele e no final ele confessa ter tirado a vida de cerca de 45 pacientes. Mas os investigadores acham que esse número na real pode ter passado de 300. O problema é que não tem como provar isso por falta de registros. Mesmo assim, o Chuck vai a julgamento e é considerado culpado e pega 11 sentenças de prisão perpétua, mais de 400 anos na cadeia. Resumindo, ele não vai sair de lá nunca mais.